Boa noite a todos, muita paz, com muita alegria que retornamos a essa casa. Para nós é uma felicidade muito grande poder participar, e eu sempre digo, quando nós temos a felicidade de receber um convite, o maior beneficiário somos nós mesmos, porque para que eu pudesse vir aqui, tive que primeiro preparar-me. Então, eu recebi primeiro e, portanto, eu sou agradecido à casa, à direção da casa, pela oportunidade. Hoje vamos falar um pouco sobre o egoísmo e transição planetária. Sempre que eu falo nas palestras, eu digo às pessoas: procurem refletir, procurem avaliar sobre o tema que o palestrante trouxe. Nós não somos donos da verdade. Nenhum palestrante, porque ele vem aqui à frente, ele é o Senhor absoluto da verdade. Aliás, a verdade é somente Deus. Nós podemos, no máximo, dizer, somos donos de uma verdade relativa. Por que relativa? Porque cada qual tem a sua verdade, a sua forma de entender. O conhecimento é algo gradativo. Cada um de nós temos um determinado nível, ou estamos em um determinado nível de conhecimento. Quando falamos em doutrina espírita, eu sempre faço a seguinte recomendação: quando um palestrante falar, não vão dizer que eu contei isso para vocês, quando um palestrante falar alguma coisa, façam uma avaliação com base nos livros da doutrina. Livro dos Espíritos, obviamente, e os demais livros que compõem a obra da doutrina espírita. O Evangelho, o Céu e o Inferno, Livro dos Médiuns, enfim, os livros que compõem a obra da doutrina espírita. Um outro livro é importante? Lógico que é importante, desde que possamos fazer deste outro livro uma relação com a doutrina espírita trazida por Allan Kardec. Eu sempre faço essa recomendação e às vezes os palestrantes ouvem, ficam perplexos, mas eu não tenho medo dessa perplexidade. É a recomendação real. O que eu falar, se não tiver base sustentável na doutrina, tem que ser descartado. O que tiver base, eu vou lá e confirmo na doutrina. E eu começo a falar no Evangelho, capítulo 11, eu pincei uma frase de lá, e a frase tem a ver com o nosso tema, egoísmo e transição planetária. A frase diz o seguinte: a Terra precisa que seja expurgada ou expulsa dela todo o egoísmo, para que ela possa alcançar uma escala maior dentre os mundos. Como sabemos, os mundos, eles têm escalas evolutivas, assim como nós. A Terra precisa extinguir, expurgar o egoísmo dela. Quando eu leio essa frase, eu falo: obrigado, meu Deus. Essa é a frase ideal que eu precisava ouvir. Ainda bem que não está escrito que para que a Terra cresça, mude de grau, que seja expurgado os egoístas. Imagina se tivesse escrito que todos os egoístas têm que sair da Terra. Creio eu, não sobraria ninguém. Não sobraria ninguém. Como eles colocam lá, temos que expurgar, extinguir o egoísmo. Então não é o egoísta, temos que trabalhar a questão do egoísmo. Trabalhando a questão do egoísmo, vamos elevar o planeta Terra, que cai na nossa fase quando a gente fala em transição planetária. As pessoas falam em transição planetária, mas nós espíritas que olhamos para a doutrina, percebemos que essa transição, ela vai se dar, ela vem ocorrendo, sempre esteve ocorrendo, porque tudo está em processo evolutivo, é uma cadeia.
Nós ainda não compreendemos exatamente essa cadeia, mas é uma cadeia evolutiva. Nós evoluímos e o planeta onde estamos encarnados está em constante processo de evolução. Só não tem data marcada. Se tivesse data marcada para ocorrer essa transição, então nós diríamos, há um determinismo. Em filosofia a gente usa esse termo, é uma data determinada. A doutrina espírita não prevê determinismo, porque se tivesse determinismo, não teria o livre-arbítrio. A liberdade de escolha faz com que não tenha o determinismo. Portanto, está ocorrendo, vai ocorrer, mas não da forma como talvez nós estejamos esperando. Às vezes a gente espera um cataclisma, a gente espera, vai ter um grande evento na Terra, vai morrer todo mundo que precisa ser expurgado, e aí vão ficar só aqueles que merecem permanecer, e a Terra então será elevada. Não é assim. Nós precisamos extinguir o egoísmo. Como trabalhar o egoísmo? Aí eu vou para o Livro dos Espíritos, questão 913 até 917. Nessas perguntas, Kardec, que sempre foi um grande questionador, um bom perguntador, toda boa pergunta exige uma boa resposta. Quando nós não sabemos formular uma boa pergunta, uma boa questão, a resposta não vem de maneira adequada. Kardec preparou-se para isso na sua encarnação, até chegar no momento da confecção do Livro dos Espíritos, ele está devidamente preparado para fazer as perguntas da melhor forma possível. Então ele vai questionando os espíritos, mesmo quando ele recebe aquelas respostas duras, não, porque sim, ele não para de perguntar. Se vocês notarem, dê uma lidinha no Livro dos Espíritos, vocês vão ver que ele não desiste, ele vai em seguida e continua com uma outra, ele vai buscando argumentos, e assim ele o faz com a questão do egoísmo. Ele vai tentando compreender como que eu vou extinguir o egoísmo da face da Terra, se é algo que está, de certa forma, impregnado. E os Espíritos dizem, é um grande mal da humanidade o egoísmo. Por que é um grande mal? Porque dele surge a ambição, surge o orgulho, surge toda uma série de coisas que não são boas para a nossa evolução. Mas o egoísmo está aqui, está em todos nós, isso está claro no Livro dos Espíritos. Para extinguir é preciso educar. A chave, a resposta, nós olhamos o todo, vamos encontrar nessa palavrinha, educação. É preciso educar o nosso espírito para que ele deixe de ser egoísta. Deixou de ser egoísta, colocamos a Terra numa transição mais rápida. Rapidamente ela muda de estágio, deixa de ser esse planeta de provas e expiações e passa para o próximo nível, que segundo o Livro dos Espíritos, seria um planeta de regeneração. E assim por diante. De qualquer forma, precisamos extinguir pela educação. E o egoísta, como tratar com ele? Todos os dias nos deparamos com alguém egoísta. Quando não nos deparamos com alguém egoísta, nós estamos fazendo o papel do egoísta. E o egoísta é fácil de identificar, é aquele que te pergunta, como que você vai? Como é que está de saúde? Você, no meio da resposta, ele já começa a falar do problema dele, porque o problema dele é mais importante do que o seu problema. O egoísta é aquele que enxerga uma solução, desde que essa solução seja boa, primeiro para ele, depois para os demais. O egoísta, ele tem aquele pensamento pragmático. O egoísta pensa sempre em
resultados. O pragmático é aquele que pensa que tudo tem que surgir um bom resultado. O egoísta, ele está mais preocupado com os bens materiais do que com os bens que eu posso angariar sob o ponto de vista educação moral, educação do meu espírito. O egoísta é um grande problema. Nós, muitas vezes, somos essa pessoa. Muitas vezes, por circunstâncias da vida, nós acabamos pensando somente em nós. Primeiro em mim, depois no próximo. O egoísta não está preocupado se lá na rua tem uma pessoa necessitando de um alimento. O egoísta não está preocupado se lá na rua tem uma pessoa necessitando de uma roupa. O egoísta, ele vai a tal extremo que às vezes ele dá risada, como nós damos risada de nós mesmos. Olha que exemplo que eu lembrei-me. Aí a minha casa deu um vazamento lá num cano, né? Deu um vazamento no cano. Nossa, o que eu vou fazer? Aonde eu vou arrumar uma pessoa para consertar? Ao invés de eu pensar, ainda bem que eu tenho vazamento no cano, é sinal que eu tenho uma casa. Vinha vindo eu com meu carro e peguei buraco, São Paulo, né? Peguei um buraco, cortou o pneu. Cheguei em casa nervoso. Olha, cortou o pneu, eu acho que eu vou ter que comprar outro pneu. Alguns minutos depois eu caí em mim e falei, espera um pouquinho, só cortou o pneu porque eu tenho um carro. Se eu tivesse voltado ou ido ao local de metrô, de ônibus, se cortasse o pneu do ônibus, era do ônibus e não do meu carro. Percebe como a gente é egoísta nas pequeninas coisas? As coisas acontecem na nossa vida e nós já pensamos só sem enxergar o todo. Nós espíritas precisamos aprender, e isso é aprendizado, a enxergar o todo e não enxergar somente aquela questão isolada. Nós precisamos aprender, e o Espiritismo é uma oportunidade para isso, aprender a trabalhar com a nossa educação para podermos educar as outras pessoas. Eu só consigo educar o meu próximo se eu primeiro me educar. Como que eu vou fazer isso? Não é fácil, mas o planeta Terra, quando nós encarnamos, vivemos dentro de um processo que eu chamo de processo dialético. Por que esse processo dialético? Porque nós só aprendemos pela experiência. Por isso precisamos de tempo em tempo reencarnar. Se eu não reencarno, eu não coloco em prática e não aprendo, não desenvolvo o meu espírito. Eu reencarno, venho para esse planeta e ao chegar nesse planeta ou em qualquer planeta, eu vou trabalhar com o que eu chamo de dialética. Eu vou ter sempre duas oportunidades de escolha e as escolhas é que me vão fazendo aprender. Por isso que normalmente, quando a gente vai chegando nessa fase da vida como eu, nessa idade desta encarnação, a gente fala, poxa vida, se eu tivesse lá atrás todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito tudo diferente, eu não faria nada igual. Engano eu dizer que eu faria tudo igual, eu não faria tudo igual, eu faria tudo diferente, porque eu enxergo diferente hoje, eu agiria diferente em muitas situações, eu não ficaria nervoso com o pneu do meu carro, que perda de tempo comigo, com a minha família, eu não desperdiçaria oportunidades como desperdicei, mas a gente precisa vivenciar os dois lados, por isso existe coisas boas e coisas más. Um dia me perguntaram, mas se Deus é o todo criador, se Deus, sempre a gente escuta falar no Espiritismo que nenhuma folha cai de uma árvore sem que ali tenha a mão da providência divina, então Deus
é o mesmo Deus que faz a coisa boa, faz a coisa má. Aí que está o engano. Deus só faz a coisa boa. A coisa má, quem faz são as nossas escolhas. Eu escolho errado, faço a coisa errada, não é Deus, mas é através da coisa errada que eu vou voltar-me para Deus, para a coisa certa. Olha que interessante. Eu em espírito, ou vocês em espírito, somos perfeitos. Perfeitos. Nós não temos nada a menos, nada a mais. Nós somos perfeitos. Deus nos criou perfeito. Só que precisamos colocar essa perfeição em prática. Jesus é o nosso modelo. Jesus colocou em prática. E nós, como vamos colocar em prática? A gente experimenta o erro para voltar a praticar. A gente vai para o desespero para lembrar-se de Deus. É no desespero, o avião começa a cair, ele não acredita em Deus, mas a primeira coisa que ele vai falar, meu Deus, é a primeira coisa, é a primeira expressão. O avião começou a cair, ele lembrou-se de Deus. O nosso avião, ele todos os dias está de certa forma em queda. Por que ele está em queda? Porque eu estou encarnado e vivo e preciso viver dentro de um mundo material. O mundo material exige de cada um de nós a prática do egoísmo ou não. E eu disse no início, junto com o egoísmo vem a ambição, junto do egoísmo vem o orgulho, vem um monte de coisa junto com o egoísmo. Eu preciso colocar em prática. Aí de repente eu consigo angariar um monte de coisas. Será que eu estou preparado para trabalhar bem esse monte de coisas que eu angariei materialmente? É um exercício. Se eu não estiver bem preparado, certamente farei mau uso. Ao fazer mau uso, eu perderei essa oportunidade. Ela vai passar. E simplesmente passa. Quando a gente percebe, já passou. É muito rápido, apesar de a gente viver dentro de um espaço de tempo, esse tempo é muito rápido. Eu nasci, eu já começo a trabalhar o meu desencarne, é natural isso, vai acontecer, e isso é muito rápido. Retorno à pátria espiritual, olho para mim mesmo, eu sou o meu juiz, olho para mim mesmo e falo, o que você fez, Eduardo, para contribuir para esse planeta Terra evoluir? O que você fez para a sua educação e educação do próximo? É isso que eu vou me questionar e é isso que cada um de nós vai se questionar. E aí pedimos uma nova oportunidade. E Deus, que é sempre oportunidade e sempre renovação, Deus é amor, Jesus nos deixou isso claro, nos oportuniza e nós reencarnamos. E começamos tudo de novo. Acerta e erra, acerta, é um caminhar. Encarnamos, como Kardec diz, ao encarnarmos, enquanto criança, estamos revestidos de uma neutralidade absoluta. Qual criança que bebê nasceu, primeira coisa que a gente, todo bebê é lindo, pode não ser, mas para o pai e para a mãe que coisa linda, coisa maravilhosa, e vamos ensinar a andar, vamos ensinar a comer, vamos ensinar a andar de bicicleta, são as etapas, vai aprender a ler, nossa, o primeiro dia de aula, primeiro dia que ficou na escola, longe da mamãe, são etapas, e é uma criança, revestida do quê? Revestida de uma pureza absoluta. Essa criança, ao estar revestida dessa pureza absoluta, ela passa por um processo que nós chamamos de narcisismo infantil. O que é o narcisismo infantil? Isso tem a ver com o mito de Narciso. Narciso, rapidamente, um mito só para vocês lembrarem, foi contado lá na Grécia Antiga esse mito, é um homem que nasceu fruto de um deus, eles tinham muitos deuses, de um deus com uma mulher muito bela, e nasceu Narciso, que era muito belo, só que ele rejeitava tudo quanto é pessoa, as mulheres queriam se aproximar dele, ele rejeitava todo mundo, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo.
E aí então ele foi condenado pelos deuses a ficar eternamente olhando para a sua própria beleza, e ele vai morrer como? Olhando no rio o reflexo do seu rosto, admirando a sua beleza, sem nunca falar com ninguém, sem nunca ter contato com ninguém. Então isso é o que a gente chama de extremo do egoísmo. Ele optou por morrer admirando a sua beleza. Olha que coisa interessante. É um mito, mas é um mito que nos faz refletir. Volto para a nossa criança. Eu disse que a nossa criança, ela tem um narcisismo infantil. O que é isso? De certa forma, toda criança revestida dessa pureza, ela é egoísta. Nós todos fomos egoístas. Nós todos, de alguma forma, buscamos chamar a atenção de alguém. Aquela primeira bexiga lá na festa de aniversário tinha que ser minha, né? O bolo do meu aniversário, eu tinha que ser o primeiro a comer o pedaço de bolo. Eu queria fazer gracinhas para o meu pai, para minha mãe, para chamar a atenção. Eu queria me mostrar para o professor. Cada um tem uma característica, lógico, isso é variável, mas de modo geral nós agimos de maneira egoísta. Então, a gente já nasce egoísta, mas revestido dessa pureza. Vamos crescendo, vamos passando por um processo educacional. Há dois processos de educação. Um que vai nos dar instrução, esse é o processo natural, que a gente vai encontrar aonde a instrução? Nas escolas, nas universidades, a instrução. O que Kardec no Livro dos Espíritos falava? Ele falava em educação voltada para a formação dos homens. Educação voltada para a formação dos homens é educação moral. Não é o professor na sala de aula que vai contribuir 100% com essa educação. Quem vai contribuir com isso somos nós, no dia a dia. Primeiro, papai, mamãe, né? Se a criança tiver, se não tiver, com quem ela estiver, essas pessoas são as responsáveis. Depois, no dia a dia, cada um de nós é responsável em transmitir essa educação moral. Nós temos responsabilidades. É essa educação que transformará a criança. Diferente, sempre que eu falo em criança, eu lembro de uma fábula, rapidamente para vocês, não vou estragar o livro não, chama-se A Árvore Generosa. Não sei se alguém já ouviu falar, é uma fábula, pequenininho. Foi Fernando Sabino quem transformou ela, isso é da década de 60, quem é da área de pedagogia deve conhecer, quem transformou essa fábula, trouxe para a nossa língua portuguesa, foi Fernando Sabino. É uma historinha, rapidamente, mais ou menos assim, de uma árvore chamada Generosa e uma criança. A árvore fala, né? E, lógico, é uma história infantil, a árvore fala, e a árvore conversa com a criança, e eles vão se dando super bem. A árvore é generosa, tudo que a criança queria, a árvore fazia por ela. Queria um fruto, a árvore permitia. Pegue o fruto, a árvore falava, pegue o fruto. Qual criança não gosta de pegar um fruto de uma árvore? Toda criança gosta de ter uma casa em cima da árvore. A árvore permitia, coloque a casinha aqui em cima. E assim eles foram, durante toda essa fase, revestido de pureza, a criança foi fazendo essa relação de amor com essa árvore generosa. Só que a criança cresceu, nós crescemos, é natural. A criança cresceu, esqueceu-se da árvore generosa, abandonou a árvore generosa e foi para a vida. Quando ela teve problemas, o primeiro problema que ela teve, material, é lógico, foi financeiro. Ela lembrou da árvore. Ela foi conversar com a árvore e pediu que a árvore lhe desse muitos frutos para que pudesse colher, vender e ganhar dinheiro. E a árvore generosa assim o fez, atendeu. Enfim, vou encurtar a história. Aí, mas no final, ele começa a pedir para a árvore galhos dela para
consertar a sua casa. E a árvore, sem problema, fornece os galhos, lógico, para você, meu amigo, só que ele já bem crescido. O tempo vai passando, no final dessa fábula, a árvore é um toco. Ele usou tudo da árvore, ele esgotou tudo que podia tirar da árvore, e a árvore foi dando tudo do melhor que ela podia para ele. Ele foi tirando tudo, só pensando nele, esquecendo-se da árvore. Quando ela já era um toco, ele era bastante velhinho, e ele disse que estava cansado, e a árvore generosa disse: pode sentar em mim, faça de mim um banco. Ele ainda vai usá-la como um banco. E eu fico olhando essa fábula, trazendo para o nosso raciocínio do egoísmo, e eu penso comigo, a árvore generosa talvez seja Deus. Deus é essa árvore generosa, que está o tempo todo nos alimentando com oportunidade, nos dando sempre uma nova chance. Quando a gente imagina que estamos atravessando o maior problema, esse maior problema foi a grande lição que nós precisávamos. Sempre o maior problema é a grande lição que precisávamos. A generosidade de Deus sempre vai estar ali, marcante, nos esperando, nos acolhendo, de uma forma ou de outra. Deus sempre nos acolhe pelos bons espíritos. Os bons espíritos, sempre que nós pedimos, estão para nos auxiliar. É que nós às vezes agimos egoisticamente, pedimos aquilo que não é o nosso melhor, recebemos um não gostamos, nenhuma criança gosta do não, a criança espera ouvir o sim. Nós trazemos isso em nós, ninguém gosta de ouvir um não, mas às vezes Deus, e quantas vezes nos fala não por quê? Porque aquilo não seria o melhor para nós, e nós temos que aprender a perceber o todo. O que essa árvore generosa está fazendo comigo? Eu só percebo olhando o todo. Se eu não olhar o todo e ficar isoladamente, egocentricamente, olhando só o meu problema virou algo egoístico, algo somente para mim, tem que me favorecer, Deus tem que me ajudar, eu tenho que ganhar na loteria, né? Quando acumula, nossa, eu tenho que ganhar eu tenho, desde que aquilo seja algo importante ao meu crescimento e desenvolvimento. Então Deus é essa árvore generosa, está sempre a nos acolher. E nós estamos sempre naquela posição, meio parecida com Pilatos, Pôncio Pilatos, quando Jesus vai a julgamento e Pilatos faz o quê? Lava suas mãos. Nós normalmente somos como Pilatos, um egoísta que lava as mãos. Não é problema meu, sim, é problema nosso. Tudo o que está ocorrendo é problema nosso. Nós devastamos a mata, matamos inúmeros animais, a gente fez um monte de coisa errada dentro desse planeta. Precisamos fazer todo esse monte de coisa errada para surgir uma ciência chamada ecologia. É uma ciência relativamente nova que só surgiu em função dos nossos próprios erros. Essa ciência é uma ciência que nos ajuda a estudar como reparar alguns erros e tornar o planeta Terra melhor habitável para nós mesmos. Mexemos com o clima, o que precisa ser feito agora? Alguma coisa precisa ser feita. Devastamos, acabamos com as abelhas. Não pode acabar com as abelhas, nós precisamos dela na distribuição do pólen, enfim. Essa ciência chamada ecologia, ela nos ensina a corrigir algumas coisas. Aí eu vou para o egoísmo, eu vou para o meu corpo, o corpo humano. O corpo humano, ele é formado de corpo, eu tenho o meu psíquico e eu tenho o meu espírito. São 3 partes que eu tenho neste corpo aqui.
Este corpo, eu tenho que aprender como trabalhar com ele, convivendo com os erros. É um corpo que espiritualmente eu sei, eu já reencarnei várias vezes, portanto já tive vários corpos, mas trago comigo na minha memória tudo registrado de encarnações passadas, em especial na Idade Média. A Idade Média teve 2 grandes períodos, um período chamado patrística, patrística tem a ver com os padres, e um período chamado escolástica, que tem a ver com as escolas. Até hoje, passem na frente de uma igreja e vocês vão verificar que tem escola chamada catequese. Isso vem desde a Idade Média. É um conceito que foi nos colocado, que a melhor educação moral, eu não estou falando da instrução, estou falando da moral, a melhor educação moral é aquela que nós domesticamos a pessoa. As crianças na Idade Média eram tratadas como um animal, no sentido de domesticação. Elas eram domesticadas, tinha que amoldar as crianças, tínhamos que fazer penitências, vocês devem lembrar dessas coisas. Imagina fazer penitência para melhorar-me moralmente, mas era assim. Na Idade Média, e nós passamos por essa fase, temos esses registros, foram registros traumáticos em cada um de nós. Esse trauma, ele existe até hoje, e nós o percebemos aonde? Eu digo, esses traumas estão, eu uso essa frase, nas furnas das grandes religiões. Por que nas furnas das grandes religiões? Porque está ali ainda, nas grandes religiões, de maneira absolutamente cega, sem o menor raciocínio, ainda aplicando na nossa mente esse conceito de imposição, de domesticação, como se pudesse domesticar alguém, e ao domesticar, ele está pronto moralmente. Não é domesticando, nós sabemos disso. A educação, ela passa por outro processo, mas esses processos tão traumáticos, eles acabam desembocando nos dias atuais, de que maneira? Maneira de loucura, obsessões, pessoas intempestivas, tem várias características nas pessoas que a gente percebe, isso é fruto de algo que ela vem trazendo, carregando na sua memória, no seu psíquico, está registrado ao longo de todas as reencarnações. Se eu der o mesmo tipo de tratamento a ela, eu não vou ter sucesso. Recorro à doutrina e falo, meu Deus, aonde está o sucesso da educação? E ele é tão simples, difícil de praticar, está na caridade. É ali que está o sucesso. Eu vou educar e extinguir o egoísmo pela caridade. Na hora que eu aprender a trabalhar a caridade, eu consigo extinguir o egoísmo. Que caridade? Tem a caridade assistencialismo e tem a caridade de fato, que é o que a doutrina prega. O assistencialismo, ele é importante dependendo do local que nós estamos encarnados. No Brasil, por exemplo, o assistencialismo é necessário. Por quê? Porque tem pessoas ainda nas ruas passando fome. Então nós precisamos levar o alimento, é uma obrigação nossa. Tem pessoas na rua que não têm um teto. Eu reclamo do cano que furou, ele não tem um teto para morar. Faça sol, faça chuva, é uma responsabilidade nossa. Imagina no frio, eu na minha cama, todo confortável, cobertinho, reclamando obviamente, do frio. Se faz frio a gente reclama, se faz calor a gente reclama. Reclamamos do frio e a pessoa está lá na rua. Então, o assistencialismo nesse planeta, eu acho perfeito. Um dia me perguntaram, se você fizesse uma palestra na Finlândia ou na Suécia, como que você ia falar de assistencialismo?
Lá eu teria dificuldade em falar de assistencialismo. Por quê? Porque lá, sobre esse ponto de vista, quem reencarnou lá já superou. Nós reencarnamos nesse país e, portanto, precisamos experimentar isso. Não é que eles são melhores do que nós, não é isso, é questão de momento. Hoje nós precisamos experimentar isso. Tudo que nos incomoda é o que a gente precisa experimentar. A corrupção é o que eu mais escuto falar, aliás já não aguento mais, só se escuta falar disso. A corrupção. Eu pergunto, te incomoda? Incomoda. Ótimo, já é uma vitória para o seu espírito. Fique muito incomodado para que você também não faça errado. É uma lição, nós precisamos aprender com o errado. Eu falei da dialética, eu preciso experimentar o errado para tentar melhorar-me, buscar o caminho certo. Aqui o assistencialismo é importante, aqui precisamos contribuir e ajudar, mas precisamos ir além desse assistencialismo. Essa pessoa que está na rua precisando de um alimento, ou está numa creche, ou está num asilo, essas pessoas não precisam só da assistência material, elas precisam da educação moral também, e a educação moral muitas vezes passa por um simples cumprimento, um simples abraço. A gente vem para a casa espírita, eu acho lindo, eu observo, eu sou bastante observador, eu vejo as pessoas se cumprimentando. E lá na rua, será que a gente se cumprimentaria como numa casa espírita? A gente pararia um segundo para uma prosa, para uma conversa, ou não temos tempo para o meu próximo? Se eu não tenho tempo com o meu próximo, eu não tenho tempo para mim mesmo. Isso é uma relação, isso é experimentar um lado e o outro. Isso é a caridade que a doutrina fala repetitivamente. Fora da caridade não há salvação. O que é essa frase? O que é isso? Essa frase significa: quer extinguir o egoísmo teu e do próximo? Pratique a caridade. É um exercício. Se eu praticar a caridade, eu tiro esses conceitos egoístas. Na hora que eu pratico a caridade, eu começo a pensar no conjunto e não mais em mim. Eu começo a pensar no meu próximo e não somente no venha a mim. Jesus nunca usou a palavra eu, Jesus sempre usou a palavra nós, na própria prece maior e principal que ele nos deixa, tá? É a primeira prece no compilado lá do Evangelho, a primeira prece é o Pai Nosso, está lá como um exemplo apenas para que a gente possa seguir, e ele começa, o Pai Nosso, não é o Pai meu, é o Pai Nosso. É nosso porque ele pensa no todo e não somente em mim mesmo. Eu deixo de ser aquele egocentrista e passo a pensar no todo. Eu vou a Jesus e peço para ele que me ajude, que me auxilie, mas como na parábola lá do moço rico lá, ele também pediu a Jesus. Ele disse a Jesus que conhecia todos os mandamentos. Aí quando Jesus disse, então larga tudo que você tem e me acompanha, ele não quis largar, né? Essa é a parábola do moço rico. Ele não quis abrir mão das coisas materiais. Nós somos assim, nós somos apegados a ela, nós demoramos a nos aperceber que a coisa material, ela está aí para ser utilizada. Nós somos usufrutuários do material, apenas isso. Se uns conseguem ter mais, outros não conseguem, são circunstâncias da própria reencarnação. Se existem classes sociais, não podemos culpar a Deus. Nós criamos as classes sociais, nós criamos as chamadas castas lá da Índia, somos nós que criamos, nós fizemos essa distribuição.
Quando a gente faz essa distribuição, estamos sendo egoístas, estamos separando. Esse é desse poder, esse tem menos poder, e o poder a gente vai dando na medida que ele possui mais coisas materiais do que o outro. Às vezes somos surpreendidos, aquele que tem menos coisas materiais é que tem o maior poder de fazer a caridade. Quantas vezes a gente observa uma pessoa que pouco tem ou nada tem, doando-se muito mais do que aquele que muito tem. O que muito tem, ele sempre está assentado dizendo, eu não tenho tempo. Se ele é um espírita, o espírita sempre fala, faz parte do meu processo evolutivo. Faz parte do processo evolutivo, mas nós não podemos largar mão e abandonar, como baixar a guarda, não deu desta vez, deixa para a próxima encarnação. Não, precisamos fazer agora. Agora é o momento. Por que agora é o momento? Porque eu estou tendo a oportunidade de ter contato com alguma coisa que vai clarear os meus conhecimentos. Conhecimento a gente vai conquistando. Conhecimento, ele não vem naturalmente. Às vezes a gente quer que o conhecimento, que a gente pede para um protetor, para um espírito vir, né, superior, e nos falar tudo no ouvido e pronto, está resolvido. Conhecimento não vem assim. O máximo que esse espírito protetor, anjo da guarda, pode fazer por nós é nos sinalizar o caminho, mas ele não vai nos dar o caminho pronto. Nós temos que caminhar, nós não podemos baixar a guarda. Eu não posso desistir. Está tudo errado, não dá nada certo na minha casa, eu não posso desistir. Eu desistir de mim mesmo, eu estarei errando muito mais do que aquele que a gente rotula como egoísta. Se eu desisto de mim mesmo, eu joguei fora esta oportunidade. Então, se eu estou ao lado de pessoas mais egoístas ou menos egoístas, mais ambiciosas, menos ambiciosas, mais orgulhosas, faz parte. Esse convívio faz parte, e eu vou convivendo o dia inteiro com esse tipo de pessoa. E o que eu posso fazer? Sempre eu peço isso a Deus, o que eu posso fazer para auxiliar o meu próximo? É isso que é o trabalho do espírita. O espírita precisa pensar na sua transformação, é isso que ele precisa pensar, não na sua reforma, porque volta no início, lembra quando eu falei que Deus já nos criou absolutamente perfeito? Se eu sou perfeito, eu não preciso de reforma. Quem precisa de reforma é a minha casa, que furou o cano, que a janela tá velhinha, precisa trocar, a porta começou a ranger, a casa precisa de reforma. Eu não preciso de reforma, eu preciso de transformação. Eu tenho tudo que é necessário para fazer as coisas acontecerem de melhor para mim, para os outros, e na hora que eu penso nos outros, eu penso nesse planeta Terra. É assim que vai ocorrer a tal da transição, e não no ano 2000, todo ano, eu já ouvi falar tanto, uma hora era no ano 2000, não aconteceu nada. Eu falei, vai acontecer, na virada vai morrer todo mundo que é ruim, vai ficar só os bonzinhos, e lógico, eu sou egoísta, eu sou um dos bonzinhos que vai sobrar aqui na Terra, e a Terra vai ficar um planeta maravilhoso. Não aconteceu. Depois era 2000 e não sei quanto, não aconteceu. Agora eu tenho observado aí os comentários, tem alguns anos para frente, acho que tem uns 10, 15 anos para frente. Então, gente, tem mais 10, 15 anos para nós nos decepcionarmos e observar que nada vai acontecer com data e hora marcada, porque nós temos a liberdade de escolha. Somos nós que vamos escolher se esse planeta muda, cresce ou não, porque depende de nós, não depende de leis. As leis são artificiais, as leis nos ajudam no dia a dia, na materialidade.
A lei divina, ela não é artificial, essa é imutável. As leis divinas são imutáveis. As leis humanas, elas mudam. Hoje é isso, amanhã é aquilo, nesse país é de uma forma, no outro país é de acordo com a cultura, de acordo com a forma de pensar de um povo. Isso é variável. Portanto, não esperemos que vai haver um decreto, Deus vai baixar um decreto e falar: o planeta modificou e vocês modificaram. Não, o decreto somos nós que temos que dar para nós mesmos. Então não precisamos esperar e não devemos esses mitos, e nem criar mitos. A gente vive criando mitos na nossa mente, super-heróis. Não vai aparecer um super-herói e vai mudar tudo. Depende de cada um de nós. E depende em especial daqueles que mais praticarem a caridade, daqueles que mais buscarem o sentido da verdadeira humildade, distanciando-se do egoísmo, distanciando-se do orgulho. Lembram-se daquela passagem da viúva que foi lá naquele cofre e depositou a sua única e pequenina moeda, mas é o que ela tinha, e ela o fez com todo o amor. Então a viúva o fez isso com toda a humildade. E o que os ricos fizeram? Os ricos depositaram no cofre fortunas, visando comprar o reino dos céus, e nada compraram. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.